Olá, estimados diocesanos, é com muita alegria que nós iniciamos mais um programa Voz da Diocese com as seguintes manchetes. A Assembleia Geral do Clero acontece em Frederico Westphalen. Missionários representarão o Rio Grande do Sul na Amazônia. Jornada Mundial da Juventude 2016. Voluntários brasileiros já são a maioria. Papa diz: leigos não são membros de segunda categoria. Saiba também como nasce uma vocação. E CNBB disponibiliza a Cartilha do Natal em Família 2015. Na última terça-feira aconteceu em Frederico Westphalen a Assembleia Geral do Clero no Seminário Menor Nossa Senhora Medianeira, que acontece anualmente no mês de novembro. A pauta da Assembleia foi o novo plano de ação evangelizadora que será feito na Diocese, a intranet, os planejamentos para a agenda de 2016, os livros de catequese e o encontro dos bispos do Rio Grande do Sul, que acontece no final deste mês aqui em Frederico Westphalen. De acordo com o coordenador diocesano de pastoral, Monsenhor José Dalla Costa, o 13º plano de ação evangelizadora precisa ser avaliado para que se possa começar a pensar no próximo plano. Segundo ele, nós devemos ver quais são as urgências pastorais que nós temos na Diocese, o que queremos alcançar e o que de concreto nós vamos fazer. O jovem João Francisco, da Diocese de Cruz Alta, juntamente com Bernardo Menezes, da Diocese de Rio Grande, foram sorteados e escolhidos para representar a juventude do Rio Grande do Sul na Missão Amazônica 2015. O sorteio aconteceu em outubro, na CNBB em Porto Alegre, e foi realizado pela coordenadora do Serviço de Evangelização da Juventude, Irmã Zenilde Fontes. A escolha foi por etapas. Primeiro foram contatados os jovens que desejavam participar. De acordo com os missionários escolhidos, a emoção de representar a juventude do Rio Grande do Sul em constante missão é indescritível. Disseram ainda que poder fazer a diferença com a juventude amazônica é algo que ultrapassa as fronteiras e o medo de servir. Nosso maior compromisso como juventude. João Francisco e Bernardo embarcam para Palmas, capital do estado do Tocantins, no dia 4 de dezembro. Os jovens retornam aos seus estados no dia 14. Quanto mais se aproxima a Jornada Mundial da Juventude do ano que vem, em Cracóvia, maior é a demanda de trabalho para os envolvidos. Mais de 400 mil pessoas já se inscreveram para a jornada e também já estão abertas as inscrições para os voluntários. A surpresa é saber que a maioria dos voluntários que se inscreveram até agora são brasileiros. O Papa Francisco enviou uma mensagem na última quinta-feira aos participantes do dia de estudo promovido pelo Pontifício Conselho para os Leigos. O tema do evento é a vocação e a missão dos leigos. O dia de estudos foi realizado no âmbito do 50º aniversário de encerramento do Concílio Vaticano II. Segundo o Papa Francisco, esse ato de amor renovado que inspirava os padres conciliares levou uma maneira nova de olhar a vocação e a missão dos leigos na Igreja. O concílio não olha os leigos como se fossem membros de segunda categoria, a serviço da hierarquia, e simples executores de ordens provenientes do alto, mas sim como discípulos de Cristo, que através do batismo e sua inserção no mundo são chamados a animar a todo o ambiente, atividade e relação humana, segundo o espírito do Evangelho. Ninguém melhor que os leigos pode desempenhar a tarefa essencial de inscrever a lei divina na vida da cidade terrena. Por isso, o anúncio do Evangelho não é reservado a alguns profissionais da missão, mas deve ser o desejo profundo de todos os fiéis leigos, chamados não somente para a animação cristã das realidades temporais, mas também para as obras de evangelização, anúncio e santificação dos homens. Você sabe o que é a Caritas brasileira? Essa instituição completou, no último dia 12 de novembro, 59 anos de atividade no nosso país. A CNBB disponibilizou a Cartilha do Natal em Família 2015,
subsídio que contém orientações para todos os integrantes de comunidades e grupos de oração, bem como membros paroquianos acerca de procedimentos para a realização das novenas de Natal. O material, segundo o texto da Arquidiocese de Teresina, serve de preparação para a chegada do Menino Jesus nos lares das dioceses. Segundo o secretário executivo da CNBB, Padre Luiz Eduardo, o material é resultado do trabalho em conjunto realizado pela equipe de campanhas do regional, bem como representa a realização de um sonho antigo com o propósito de avançar com relação aos anos anteriores. Além disso, o Padre Luiz lembrou que a cartilha traz reflexões que possuem um poder valioso de motivação espiritual. Esse subsídio não apenas proporciona a vivência do espírito natalino, mas também conduz o fiel a realizar uma novena baseada nos princípios do nosso Senhor Jesus Cristo. Acompanhe agora o Evangelho com o Bispo diocesano Dom Antônio Carlos Rossi Keller. Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos celebrar neste final de semana, neste domingo, o 33º domingo do tempo comum. Nós estamos nos aproximando do final do ano da Igreja, do ano litúrgico, mais um domingo, próximo domingo, vamos celebrar a solenidade de Cristo Rei e depois começaremos um novo ano litúrgico, um novo período, uma nova realidade na nossa vida de cristãos. Por isso, a liturgia dominical nos fala das coisas últimas, das coisas que acontecerão no final dos tempos. A intenção de Nosso Senhor e da Igreja, que tem a missão de levar a palavra de Cristo a todas as pessoas, não é anunciar desgraças, não é criar medo, mas é lembrar, recordar que todos nós não temos a nossa casa definitiva aqui nesta terra. Nossa casa é o céu. É para lá que Deus quer que nós nos dirijamos, que nós caminhemos na nossa vida, no tempo, no período que Ele nos dá para viver aqui nesta terra. E as leituras deste domingo, elas refletem este pensamento das coisas últimas, das coisas que virão depois, aquilo que na teologia se chama a escatologia, ou seja, as coisas que virão no final e que continuarão a existir depois do fim de tudo aqui deste mundo. Nós vamos escutar as 3 leituras da Palavra de Deus que serão proclamadas, serão lidas em nossas celebrações, nas nossas missas neste domingo. Peçamos ao Senhor que a escuta da sua Palavra nos leve sempre à conversão de vida, ao encontro de Deus e também dos nossos irmãos. A primeira leitura deste domingo é tirada do livro do profeta Daniel. E, portanto, ouçamos com atenção. Leitura da profecia de Daniel. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos de teu povo, e será um tempo de angústia, como nunca houve até então, desde que começaram a existir as nações. Mas nesse tempo, teu povo será salvo, todos os que se acharem inscritos no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para o opróbrio eterno. Mas os que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta primeira leitura do profeta Daniel nos mostra que este tempo, o tempo que nós estamos vivendo, o tempo que antecede o final de tudo e o reino de Deus realizado plenamente, é um tempo de salvação. Ainda que no mundo aconteçam desgraças, ainda que no mundo, e cada vez mais nós nos damos conta disso, os problemas, as dificuldades
que na verdade afetam o ser humano, se tornam mais profundos e mais sérios. Este tempo é um tempo passageiro, é um tempo de preparação, e é este o espírito com o qual nós devemos estar revestidos. Muitas vezes, irmãos e irmãs, vendo tantas desgraças no mundo, tantas coisas erradas, tantas pessoas que procuram fazer o mal e viver do mal, nos vem a tentação do desânimo, a tentação de querer questionar a Deus por que estas coisas acontecem. E a palavra de Deus nos ensina a compreender que a vida eterna é como uma gestação, é como um parto, que produz dores, que produz luta, que produz convulsões, mas que Deus está acima de tudo isso e Ele salvará o mundo e veio para salvar o homem, o ser humano, e portanto cabe-nos não desesperar, nem nos entristecer, mas procurar viver com fidelidade o que Deus nos pede, porque este tempo é o tempo de preparação para o céu e para a vida eterna. Ouçamos agora, com atenção, a segunda leitura deste domingo, que é tirada da carta aos Hebreus. Leitura da carta aos Hebreus. Todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios incapazes de apagar os pecados. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. De fato, com esta única oferenda, levou à perfeição definitiva os que ele santifica. Ora, onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. O autor da carta aos Hebreus se refere neste trecho do capítulo 10, em primeiro lugar, ao Antigo Testamento, aos ritos do Antigo Testamento, que eram ritos de propiciação, ritos de súplica, que buscavam o perdão dos pecados daquela multidão, daquele povo, do povo eleito, do povo escolhido, mas que não produzia o efeito que se esperava. Era um sacrifício imperfeito. E o espírito também daqueles que cumpriam este sacrifício não era um autêntico espírito de conversão e de mudança. Eles acreditavam que através do rito, da multiplicação de ritos, oferecer muitas vezes o sacrifício, que isto aplacaria a ira de Deus e justificaria aquele povo dos seus pecados e das suas infidelidades. O autor da carta aos Hebreus nos explica que isso não era verdade. O que Deus queria era um coração convertido. E o culto, a celebração, no Antigo Testamento, deveria, de certa forma, expressar esta conversão, que na verdade não existia. Por isso aquele culto não produzia o efeito de salvação. Na segunda parte, no segundo trecho que nós ouvimos da carta aos Hebreus, nos fala de Cristo, que com uma única oferenda lavou os pecados da humanidade. Como nos diz o autor, levou à perfeição definitiva aqueles que ele santifica. Jesus Cristo, nosso Senhor, nos trouxe o único sacrifício de expiação dos pecados, de salvação e de renovação da humanidade. E é este mesmo sacrifício que nós celebramos na Eucaristia, na Santa Missa. A missa não é uma multiplicação do único sacrifício de Cristo. A missa é a atualização, é tornar presente nos dias de hoje este sacrifício de salvação que Jesus mesmo nos trouxe e nos ofereceu. O ministro sagrado do Novo Testamento, os sacerdotes,
não oferecem um sacrifício pessoal, mas oferecem o único sacrifício de Cristo. Por isso, este sacrifício tem o efeito que Jesus, nosso Senhor, nos obteve na cruz, que é o perdão dos pecados, a justificação dos pecados, a renovação da humanidade e de cada ser humano. Esta leitura nos ajuda a compreender a importância de participarmos da Santa Missa cada domingo, não somente com a presença física, mas estarmos ali verdadeiramente com a nossa presença espiritual, sabendo que nós estamos participando do único sacrifício de redenção, de salvação que Jesus ofereceu por nós na cruz. Ouçamos agora, irmãos, o trecho do Evangelho deste domingo, que é tirado do evangelista São Marcos, que é o capítulo 13 do evangelista São Marcos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará, até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este trecho do evangelista São Marcos nos apresenta como Jesus veio para reunir os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. A missão de Jesus, portanto, é uma missão unificadora. A multiplicidade dos pecados e a gravidade dos pecados da humanidade que ofendem a Deus e que tornam o ser humano incapaz de atingir o objetivo para o qual ele foi criado, que é a plena comunhão com Deus, este mal foi vencido através da morte de Jesus na cruz, pela unificação de toda a humanidade que é apresentada por Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, a este Deus que nos criou para que fôssemos felizes com Ele. Portanto, a missão de Jesus não é uma missão de condenação, não é uma missão de divisão, de separação, mas é uma missão unificadora da humanidade. A nós, seres humanos, cabe-nos, portanto, entrar nesta comunhão com Jesus, porque entrando nesta comunhão de amor, na obediência à palavra de Deus, no acolhimento da mensagem do Evangelho, da mensagem da salvação, nós seremos unidos ao corpo de Cristo e viveremos a felicidade eterna do céu junto com aquele que nos uniu, aquele que nos santifica. Portanto, irmãos e irmãs, neste praticamente último domingo do tempo comum, porque na próxima semana vamos celebrar a solenidade de Cristo Rei, a mensagem da palavra de Deus é uma mensagem de conversão, de ânimo, de coragem, para que nós nos coloquemos de verdade a caminho para o reino definitivo do céu. A Eucaristia, que nos alimenta em cada Santa Missa, ela é para nós a força, como que a vitamina, o ânimo, para que nós perseveremos neste caminho, para que nós continuemos sem desânimo
neste caminho rumo ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Assim nós encerramos mais um programa Voz da Diocese. Fiquem com Deus e até a próxima semana.